E aí pessoal, tudo bem? A gente está de volta aqui nessa playlist para a gente falar de Cypress. E nesse vídeo aqui vai ser um vídeo até relativamente curto, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre a estrutura de pastas do Cypress, tá? Nos vídeos dessa playlist a gente pegou e já fez toda a parte de instalação, vocês aprenderam a enviar alguns comandos mais básicos. Se você caiu de paraquedas aqui, eu super recomendo que vocês vejam os primeiros vídeos, que vai estar tudo aí na descrição, tá bom? Então vamos pro vídeo, mas depois da vinheta. Então beleza, agora dando realmente início a esse vídeo aqui de Cypress. O Cypress ele tem uma estrutura, tá? Que a gente pode ver nesse repositório que eu tô aqui aberto, que é o repositório dessa playlist, onde a gente tem o Cypress aqui. A gente tem o Node Modules, né, que a gente consegue quando a gente pega e realmente faz toda a parte de instalação. E a gente tem essa outra parte de configuração, packets.json e tudo mais, que vem junto com a instalação, tá? Mas o que cada um deles faz, como que funciona isso? Eu separei aqui do lado um arquivo txt, esse arquivo não é da estrutura, tá? Que com esse arquivo aqui a gente consegue saber o que o Cypress faz basicamente, beleza? O que cada pasta faz, beleza? Então vamos ver aqui. A gente tem a primeira pasta, que é de end-to-end. Obviamente, tudo isso aqui está dentro da pasta Cypress, tá? É a nossa pasta raiz do projeto. Então, a gente tem a pasta Cypress e dentro dela a gente vai ter o end-to-end, onde de fato vão ficar os testes, tá? Então, a gente executa o que está dentro do end-to-end, tem que estar dentro do end-to-end para ser executado. Depois a gente vai ter a nossa pasta de fixture. A pasta de fixtures é onde vão ficar os arquivos JSON, outros dados estáticos que vão simular respostas de API também. Então, se você está fazendo teste de API, é um bom lugar para você guardar os seus arquivos JSON, tá bom? A gente tem a parte de suporte, então são arquivos de suporte, comandos customizados e também configurações globais a gente consegue deixar na pasta de suporte, beleza? Espera só um pouquinho que a gente já volta pro vídeo. Se você começou a trabalhar com teste de software ou quer se desenvolver na área e não sabe como fazer, a sua solução chegou. Você vai pegar o seu navegador e vai digitar aí linktree/Queagens Machado, você vai conferir a série de opções que eu tenho para te fornecer. Caso você queira uma mentoria mais particular, totalmente personalizada, você pode fazer duas coisas. Ou você clica no meu Instagram ou no meu LinkedIn, me manda uma mensagem, agenda uma conversa totalmente gratuita. A gente vai entender o que faz mais sentido para você e se eu conseguir te ajudar, a gente vê o que a gente faz, tá bom? Caso você queira cursos baratos e que vão direto ao ponto para te ajudar, além de, claro, do que você tá vendo nesses vídeos aqui, você vai pesquisar os meus cursos aí na Udemy, que nesse link também tem tudo, e com isso você vai achar o curso que mais faz sentido para você. Obrigado pela sua atenção, e agora de volta ao vídeo. A gente tem uma pasta de download, que eu acho que eu não tenho aqui, não tenho, mas ela é criada quando a gente utiliza alguns plugins de relatórios e gera alguns relatórios, então é um bom lugar para a gente deixar os relatórios, tá? A gente também tem a pasta de screenshots, que ela é criada automaticamente quando tem alguma falha e o Cypress pega e tira screenshots pra gente. Então a gente não precisa se preocupar. E também a gente tem a pasta de vídeos, que também é criada quando a gente habilita a parte de gravações, tá bom? Então, aí dessa forma a gente acaba tendo as gravações acontecendo também. Beleza, a parte de pastas é isso. E agora a gente tem o Cypress config.js, que é basicamente uma configuração global do Cypress, tá? Então nesse lugar aqui a gente consegue configurar várias coisas. Então é um arquivo de configuração, beleza? Então a gente consegue configurar, por exemplo, variáveis de ambiente, variáveis globais, esse tipo de coisa tudo aqui. A gente tem um package.json, que vai ser as dependências do projeto, incluindo as dependências do Cypress, tá? Se a gente pegar e abrir aqui, ó, a gente consegue ver aqui, ó, como eu utilizei o Cypress save "-dev", ele cria essa pasta de dependências separadas aqui, beleza? Se eu não tivesse utilizado isso, ia estar tudo dentro de num mesmo dependency aqui. E aí tem a parte de scripts, se eu pegar e instalar outros plugins, vem tudo para cá. Então, basicamente, a parte de instaladores e o package.lock.json, ele traz também alguma parte dessas dependências, tá bom? Só que ele acaba trazendo um pouco mais de informações aqui. E por fim, a gente tem o Node Modules, né, que é o que não vai pro Git ignore, né? A gente inclusive põe ele aqui, ó. Não vai pro repositório, ele tá aqui no Git ignore para ele não ir pro repositório.
Então, ele acaba sendo a real instalação do NPM com todas as coisas que precisa para rodar, beleza? Então, por isso que quando vocês clonam esse repositório, vocês precisam vir aqui e digitar o npm.i, npmi, na verdade. Então, é assim que funciona. E esta que é a configuração de pastas do Cypress, né? Não é nada muito complexo. Com isso aqui a gente consegue utilizar tudo que a gente precisa do Cypress. O vídeo disso era exatamente só isso. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.